Olá, mais um Saúde é Vida, começando ao vivo aqui na programação da TV Câmara Campinas. E hoje nós vamos falar sobre a menopausa. Inclusive, você pode participar do Saúde é Vida mandando perguntas para o nosso WhatsApp. O DDD é o 19, o número é o 97829 3776, que vai aparecer aí na sua tela, já está aparecendo, olha aí. E também junto o QR Code para você acessar pelo celular. A menopausa, ela costuma provocar impactos na vida física, mental e sexual da mulher. Alguns sintomas costumam ser bem desagradáveis, como aquelas ondas de calor, Problema para dormir, fadiga, queda aí na libido, irritabilidade. Por isso é necessário que a mulher, gente, ela mantenha uma rotina de cuidados e realize consultas periódicas aí com o seu médico para manter o bem-estar. Para falar sobre esse tema, o nosso convidado de hoje é o Ricardo Baroni Gasparini. Ele é ginecologista, pós-graduado em medicina integrativa e longevidade e também especialista em terapias com implantes hormonais. Ricardo, doutor Ricardo, eu agradeço sua participação ao vivo aqui no Saúde é Vida. Muito obrigada pela sua disposição. Uma boa tarde. Meu para estar aqui com vocês e falar de um tema tão relevante quanto a menopausa, o climatério, que impacta na saúde de muitas mulheres, são milhões de mulheres no Brasil, no mundo, que hoje deveria ser encarado como um problema de saúde pública, já que as mulheres hoje, elas vivem muito mais. A média de idade da mulher brasileira hoje, na maior parte das regiões do Brasil, segundo o IBGE, está em torno dos 80 anos. Ou seja, isso impacta diretamente na qualidade de vida dessas mulheres e na autonomia na vida dessas mulheres, né? Exatamente, doutor. Para a gente começar, então, aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo, vamos explicar para quem está em casa, o pessoal que está nos acompanhando ao vivo aqui, existe uma confusão entre o climatério e a menopausa. Eu queria que o senhor explicasse esses dois termos e qual a diferença entre eles. Então vamos lá. Na verdade, a menopausa é a reta final, é o fim do climatério, né? Na verdade. O que acontece? Toda mulher, ela nasce com ovários e esses ovários eles têm uma reserva de folículos, uma reserva de sementes, digamos assim. Quando a mulher entra na puberdade, ela começa a ovular. E quando ela começa a ovular, ela começa a produzir seus principais hormônios esteroides, estradiol e testosterona, principalmente, além da progesterona e outros, mas principalmente esses dois primeiros. Então, ela ovula e produz hormônios, e ela ovula exatamente para poder criar, para poder engravidar. O que acontece? Ela vai, durante a vida dela, ovulando, 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 e vai gastando os seus óvulos, de maneira que a reserva ovariana, com a idade dela, vai diminuindo. Quando uma mulher chega nos 40 anos, ela exatamente chega num período da vida que a gente define como climatério. Então, dos 40 para frente, toda mulher entra num período chamado climatério. A definição de climatério ela já é muito antiga, ela desde a Grécia Antiga. Os gregos definiam climácter como exatamente a queda em degraus até o ponto crítico. Como é que é isso? Imagina que os seus ovários chegaram aos 40 anos com uma reserva ruim. Então vai chegar uma hora que ela vai diminuindo, diminuindo até acabar. Imagina que quando você tinha de 15, 16 anos, você ovula, produz hormônios, não engravidou, menstruou. Esse é um raciocínio bem simples e lógico. Você produz hormônios quando ovula exatamente para preparar seu útero para poder engravidar. Quando você chega aos 40 anos, a sua reserva folicular, a sua reserva ovariana vai piorando. Então, a qualidade da ovulação vai piorando e a produção de hormônios também. Então, imagina que a sua reserva vai diminuindo, diminuindo, até que ela vai zerar. Quando ela zerar totalmente, você não ovula, não produz hormônios e automaticamente não menstrua. Não menstruar por um período de 1 ano é o que a gente chama de menopausa. Então, a menopausa é o final exatamente desse período de climatério, ou seja, é o período que as tuas reservas zeraram. É como um carro, né?
Você compra o carro novo, ele funciona bonitinho. Quando ele chega lá numa certa idade, ele já começa a pifar. Até que chega uma hora que ele funde o motor. A menopausa é o motor fundido. Aquela hora que ele começa a ficar ruim é o climatério. Você entendeu? Acho que eu fui claro. Sim, deu para entender sim, doutor. Agora, por que que então os sintomas, né, eles começam bem antes aí da menopausa? Eles já começam no climatério. Tem alguma explicação? Tem sim. E, aliás, é uma coisa que a gente se preocupa muito mais hoje do que se preocupava. Aliás, muitas mulheres pensam que o tratamento hormonal ele deve acontecer só quando a mulher está com o motor fundido, né? Quando já está na menopausa. Sendo que as deficiências hormonais elas podem acontecer muito antes. Vamos imaginar, então, uma mulher com 35 anos. Com 35 anos, a produção de testosterona dela já cai antes do climatério. E com 40 anos, por exemplo, a testosterona dela é metade daquela que ela tinha aos 40, desculpe, aos 20. Com 40 anos, ela tem metade da testosterona que ela tinha aos 20. Então, veja que essa deficiência hormonal, ela já começa muito antes. Testosterona cai, a progesterona cai, e ela vai começando a sentir alguns sintomas. Por exemplo, a deficiência de testosterona com 40 anos, e até antes, a mulher já começa a ficar cansada, diminuição da libido, raciocínio ruim, memória mais lenta, alteração de sono, alteração de humor, quadros depressivos, e muitas vezes isso aí é subdiagnosticado. E às vezes a mulher também, ela não se dá conta, às vezes eu estou cansado, estou trabalhando muito, por isso que eu estou cansada, e não enxerga que isso pode ser uma deficiência já dos seus hormônios. Então é importante que a gente entenda que a mulher, ela vai diminuindo a produção de hormônios progressivamente e muitos sinais vão aparecendo. Então você não precisa esperar esses hormônios estarem totalmente zerados, ou seja, a menopausa, para você já começar a cuidar. Quanto antes você começa a repor as necessidades femininas, tanto melhor são os resultados lá na frente. Doutor, agora eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre as causas da menopausa. Bom, existe a causa natural, né? Como eu falei para vocês, toda mulher vai passar por isso. Todas, sem exceção. Isso é importante que as mulheres percebam. Porque algumas mulheres, elas chegam até a gente e falam assim: doutor, eu nunca tratei porque eu não senti calorão. Calorão é um sintoma. É um só. Você tem que imaginar que as piores coisas ela não percebe. Então, quando a mulher tem deficiência desses hormônios, vamos entender um pouquinho por quê primeiro. Como eu falei, vocês nascem com uma reserva de folículos, de sementes nos seus ovários, de óvulos. Isso vai acabar em todas as mulheres, sem exceção. Todas as mulheres vão entrar na menopausa, sem exceção. E todas as mulheres devem tratar. Porque muitas de vocês pensam não ter sintomas. Algumas, por exemplo, não têm onda de calor. Isso não quer dizer que você não vai ter problemas. Que grande parte dos problemas da menopausa, Ana, são silenciosos. Por exemplo, como eu estava falando para você. Então, vamos imaginar risco cardiovascular. A mulher, os hormônios que vocês produzem são cardioprotetores. Por exemplo, você já viu mulher infartar com 30 anos? Muito raro. Você vê mulher infartar quando? Depois da menopausa, ou seja, quando os hormônios caem. Então, a deficiência hormonal leva um risco 27% a mais de infarto. Então, quando você faz uma reposição hormonal, exatamente aproveitando essa janela de oportunidade, você diminui riscos cardiovasculares. E lembrando que o infarto e as doenças cardiovasculares, infarto, AVC, é a maior causa de morte em mulheres idosas no mundo. E você faz prevenção disso. Hoje é comprovado que a terapia hormonal, ela protege a mulher de todas as causas de morte. De todas. Então, veja como é importante a terapia hormonal. Vamos pegar, por exemplo, as doenças de cunho neurológico. A deficiência hormonal, ela provoca um estado inflamatório cerebral. A mulher, ela, com deficiência hormonal, ela vai piorar a memória, raciocínio mais lento, cansaço, melancolia, aumenta risco de depressão, aumenta muito o risco de Alzheimer. Hoje tem trabalhos na literatura mostrando que a terapia hormonal ela protege em 30% o risco de Alzheimer.
demência, risco maior de AVC. Então a mulher não sabe que isso acontece devido à deficiência hormonal. A segunda causa de morte em mulheres idosas no mundo, por incrível que pareça, osteoporose. Osteoporose. A pessoa fala, mas morre de osteoporose? Diretamente não, mas indiretamente sim. Então, aquela mulher de mais de 70 anos, que não fez tratamento da sua menopausa, os ossos ficaram ruins, porque o hormônio faz uma proteção óssea, tá? E essa mulher tem um osso ruinzinho, chega aos 70 anos, escorrega no tapetinho do banheiro, fratura de bacia, vai para o hospital, internação, risco de trombose, pneumonia e tal. Causa indireta. Então veja que tem muitas doenças silenciosas que a mulher vai sofrer lá na frente e que aconteceram exatamente porque ela não fez terapias hormonais. E aí você me perguntou a causa. A primeira causa é a idade, né? Todas as mulheres vão entrar na menopausa, elas vão passar pelo climatério e vão ter sua falência ovariana, sem exceção. Existem mulheres que podem passar por esse processo antes. O que é uma menopausa precoce, que é um termo que se usava muito antigamente, que a gente chama de falência ovariana prematura? É quando ela acontece antes dos 40 anos. Como eu falei, depois dos 40, toda mulher entra no climatério e em qualquer momento da vida o ovário pode falir. A maioria em torno dos 50. A maioria. Mas depois dos 40, em qualquer fase, é normal. Muitas demoram até 55, 56 anos, os ovários ainda trabalham relativamente bem. Bem, não, mais ou menos. Mas antes dos 40, quando acontece, é considerado menopausa precoce ou falência ovariana prematura. Isso pode acontecer naturalmente, ou seja, as reservas daquela mulher acabaram antes da hora, né? Pode acontecer. Ou, às vezes, numa cirurgia, uma mulher, por exemplo, às vezes tem que ser operada de um tumor de ovário, ou às vezes submetida a uma radioterapia, ou às vezes uma doença autoimune, endometriose, quer dizer, existem várias situações cirúrgicas, né, ou patologias ou patológicas, que podem comprometer a função ovariana antes da hora. Essas mulheres são aquelas que a gente tem que ter uma atenção mais especial ainda, porque elas vão sofrer de deficiências hormonais muito cedo. Quer dizer que elas vão pagar um preço lá na frente muito alto. Então, são mulheres que a gente tem que tratar o mais rápido possível. Não sei se você me entendeu, Ana. Sim, doutora, até uma outra dúvida aqui, né? A menopausa precoce, é comum isso acontecer? Muitas mulheres têm isso? Não é tão comum, tá? Mas nos dias de hoje acontece mais, né? As exposições ambientais a vários agressores ambientais, a, muitas vezes diagnósticos que não fazia no passado sobre algumas patologias que fazem as mulheres serem operadas, fazem com que as mulheres entrem na menopausa mais cedo. Mas o lado bom é que essas mulheres podem e devem ser tratadas, e com uma felicidade muito grande. Você sabe que recentemente eu atendi uma moça no meu consultório com 23 anos, e ela foi submetida a um tratamento de um tumor, né? E ela perdeu a função ovariana. Ela entrou na menopausa com 23, 24 anos, sabe? E, tadinha, ela imagina, uma menina de 23, 24 anos, privada dos seus principais hormônios esteroides. Imagina o sofrimento, a pele seca, perda de massa muscular, perda de massa óssea, o cabelo diferente, a unha diferente, a cognição ruim, a memória ruim, raciocínio lento, aumento de gordura abdominal, vagina seca, diminuição da libido, quer dizer, uma catástrofe na vida dela. E a gente faz tratamento, já colocamos, ela está ótima, a gente faz tratamento com implantes de hormônios bioidênticos para ela, de estradiol, de testosterona, e ela vive uma vida totalmente normal. Normal. Logicamente que ela não vai conseguir filhos com os próprios óvulos, mas ela leva uma vida, do ponto de vista endocrinológico, do ponto de vista hormonal, ela está levando uma sua vida normal. Então, não é comum, mas acontece, tem que ser identificado, né? E outra coisa importante, Ana, é o seguinte, muitas mulheres, às vezes, elas não estão na menopausa
Mas, dependendo de algumas terapias que ela use, métodos contraceptivos, depende do que use, isso pode provocar privações hormonais também durante a vida delas. Doutor, para a gente ver como que os hormônios estão relacionados aí com todas as funções, né, do nosso organismo, do nosso corpo, como o senhor falou, né? Na verdade, Ana, eu sempre brinco com as minhas pacientes, com as minhas clientes, que uma mulher sem hormônio é um carro sem gasolina, né? Aliás, mulher não, os homens também, né? Eles não podem ser privados. E aí você me pergunta quais? Todos os hormônios. Então, hoje, a prática da medicina integrativa, ela cresceu muito, né? Hoje a gente enxerga a paciente, a mulher como um todo. Na verdade, o comportamento feminino, o estilo de vida de vocês, mulheres, mudou muito. Se a gente pegar a geração, por exemplo, da minha avó, se eu pegar uma mulher, por exemplo, uma foto da minha avó quando ela tinha 60 anos, primeiro que a sobrevida era essa, né, em torno de 60 anos, ela parecia que tinha 90. Em compensação, eu tenho a felicidade de atender várias clientes de mais de 70 anos, que a gente faz tratamento com reposição hormonal há 20, 30 anos, e essas mulheres estão bonitas, estão cheirosas, estão com musculatura boa, com ossos bons, elas estão altivas, elas têm uma vida sexual normal, muitas trabalham, fazem academia. Isso é muito prazeroso, coisa que a gente não via no passado. Então, é importante que a mulher saiba que a gente pode dar a ela uma qualidade de vida, como ela tinha aos 40 anos, aos 70. Lógico, com suas devidas limitações por conta da idade, mas não como era antigamente. A mulher, ela tinha um estilo de vida totalmente diferente. A mulher de 40 anos, hoje, Ana, é uma mulher que, no período que ela começa a ter falência ovariana, é exatamente a fase que ela está no auge da sua produção. Vamos analisar, uma mulher de 40 anos hoje, ela é, muitas vezes, chefe da família, trabalha pra caramba, tem que cuidar da casa, tem que estar bonita, porque a sociedade cobra essa beleza dela. A sociedade, a família cobra que ela vá na academia, que ela esteja fisicamente bem. Ela tem que estar sexualmente muito bem, certo? E eu me pergunto, como é que uma mulher dá conta disso, de todas essas funções, privada dos seus principais hormônios? Eu considero impossível. E isso gradativamente com a idade é pior ainda. Então, hoje, a gente consegue ter uma mulher, por exemplo, que faz terapias hormonais adequadas, que fique bem claro, a terapia hormonal, ela mudou muito, ela evoluiu muito, né? Eu acho que o grande responsável por isso foi o professor Elcimar Coutinho, que ele tinha uma visão muito além do seu tempo, né? E ele revolucionou as terapias hormonais femininas. Então, hoje, a gente consegue fazer terapias de muito mais qualidade do que a gente fazia há 20, 30 anos atrás, sem dúvida nenhuma. Doutor, já que o senhor está falando sobre a terapia, reposição hormonal, eu queria, né, tirar essa dúvida, que eu acho que é uma dúvida de muitas mulheres também que estão assistindo aqui o nosso programa. Existe um risco aumentado para o câncer quando se faz essa reposição? Ana, essa pergunta é excelente e é uma pergunta que faz com que muitas mulheres, infelizmente, deixem de fazer terapias hormonais por conta do medo, né? Infelizmente, é um medo que elas tiveram devido ao quê? O que acontece? Nos anos 99, 2000, saiu um estudo científico na época chamado WHI, que fez um estudo, em outras palavras, vou tentar simplificar. E ele relacionava a terapia hormonal com o aumento de incidência do câncer de mama. Bum, isso fez. Tanto no meio médico, como no meio civil comum, porque isso foi difundido em todas as redes de comunicação. Só que esse estudo, primeiro, ele foi feito com hormônios que se usavam na época que a gente nem usa mais. Esses estudos foram totalmente refeitos e reavaliados e viram que os resultados não tinham nada a ver, né? Que eram cheios de vieses que foram mal interpretados. Então, o que se sabe hoje, é isso que é importante que as pessoas que estão nos ouvindo
e que vão passar essa mensagem para frente e tenham consciência. Eu não estou aqui para inventar dados, muito pelo contrário, estou para passar informações. Hormônio não provoca câncer de mama, ponto. Isso a literatura já nos mostra. Terapias hormonais bem feitas, com hormônios de qualidade, usado com vias adequadas, não provocam e nem aumentam o risco de câncer de mama, ponto. Algumas mulheres que têm doença, que têm um câncer, não podem usar hormônios, é bem diferente. Por exemplo, a mulher tem uma lesão de mama e que está sendo investigada ou que é um câncer. Essa mulher, a princípio, não pode ser usuária de terapias hormonais, já que o hormônio é câncer dependente na maioria das vezes, tumores de mama. Tá? A mulher que tem uma mama normal, que faz seus exames, que está tudo bem, isso é feito, logicamente, antes. Essa mulher, se eu der uma terapia hormonal para ela, não vou aumentar a chance dessa mulher ter câncer de mama. De jeito nenhum. É só a gente raciocinar o seguinte, vamos pensar. Vamos raciocinar. A mulher tem câncer de mama, na história do câncer de mama, se a gente pegar a literatura, qual a idade que dá mais câncer de mama nas mulheres? Antes dos 50 ou depois dos 50? Depois dos 50. Exatamente no momento que ela não tem mais hormônio. Você não acha esquisito isso? A hora que não tem mais hormônio é que começa câncer de mama dela. E como é que a gente vai falar que é o hormônio que provoca câncer de mama? Isso é um absurdo. Você está entendendo? O que muitas vezes as pessoas confundem terapias hormonais diferentes. Então, vamos lá. Eu, por exemplo, eu falo que a pior maneira de você fazer uma terapia hormonal é dar por via oral. Por via oral já tem algumas limitações. Porque a terapia hormonal por via oral, principalmente com hormônios sintéticos, não é uma boa via e isso aumenta riscos das mulheres. Fenômenos tromboembólicos, piora mais a testosterona. Em alguns casos, a ingestão de hormônio via oral, de estradiol via oral, ela aumenta a produção de alguns subtipos de estrona, que isso pode aumentar o risco de câncer de mama. Então, quando você usa, por exemplo, um estradiol por via periférica, via gel ou via implante, esse risco já não existe mais. Então, hoje a melhor via de administração de hormônios, esteroides, é a via periférica, ou seja, não usar a via oral. Usar o gel ou usar um implante. Então, mulheres não precisam ficar preocupadas. São pouquíssimas as mulheres, Ana, que você não pode fazer terapias hormonais por algum fator de risco. São pouquíssimas. Eu considero praticamente exceções as mulheres. Outra situação que também vocês geralmente têm muita dúvida é assim, aí, por exemplo, eu entrei na menopausa e demorei para fazer tratamento, agora eu não posso fazer? Olha, o melhor, como eu já falei anteriormente, é começar a tratar exatamente a menopausa quando você já identifica algum sintoma e alguma falta. Esse é o melhor momento, certo, de você fazer a terapia. Mas isso não quer dizer que se você retardar um pouquinho esse tratamento, você não vai trazer para ela algum benefício. Por exemplo, chega uma mulher no meu consultório com 55 anos e que já faz 5 anos que ela está na menopausa, e ela está lá com a vagina seca, não consegue ter relação, tem perda de massa muscular, está deprimida, dorme mal. Peraí, eu vou olhar para a cara dela e falar, ai, minha senhora, a senhora não veio na hora certa, agora azar da senhora. Gente, isso é um absurdo, eu estou virando as costas para essa mulher. Isso é sem propósito. Eu tenho que chegar para ela e falar o seguinte, olha, alguns benefícios cardiovasculares que a gente poderia ter se tivesse feito lá no começo, a gente perdeu, mas isso não quer dizer que a gente não possa ter outros benefícios. Então, muita coisa a gente pode fazer para essa mulher. Eu acho que a gente tem que enxergar essa mulher com uma visão menos machista do que se enxergava há 30 anos atrás. Doutor Ricardo, além da reposição hormonal, né, existem outros métodos alternativos que as mulheres também possam recorrer? No caso de uma mulher que não pode fazer essa reposição, o que o senhor recomendaria? Bom, aí é um problema. Realmente, como a gente falou, existem situações que a gente não pode fazer terapia hormonal, por exemplo, a mulher na vigência. Agora, a gente tem que pensar que para melhorar a qualidade de vida dessas mulheres,
a gente não pode pensar que é só terapia hormonal. A gente tem que pensar que a mulher tem que ser vista como um todo. E nesse período da vida dela, Ana, como eu falei do carro, vamos fazer uma comparação. O carro precisa de gasolina, o hormônio? Precisa. Mas ele precisa de água também, ele precisa de óleo, ele precisa de pneu. A mulher também. Ela precisa corrigir hábitos de vida dela, nessa fase principalmente. Então, corrigir o sono, é isso que a medicina integrativa fala. Dormir melhor, alimentar-se melhor, atividades físicas orientadas e corretas, repor outras deficiências. Então, tireoide funcionando mal, corrige. Vitamina D funcionando, tá ruim, repõe. Suplementos vitamínicos, suplementos minerais, suplementos de macronutrientes. Isso é fundamental para a qualidade de vida da mulher. Existem algumas situações onde a mulher tem alguns sintomas, como eu falei, ondas de calor e tal. A gente, de repente, não pode, mas existem medicamentos, existem fitoterápicos, várias situações que a gente pode usar nesse momento, que é o que a gente tem, mas que a gente consegue dar para essa mulher uma qualidade de vida. Obviamente que a gente gostaria de repor para todas. Existem situações que temporariamente ou até definitivamente não dá. Mas tem muita coisa que se dá para fazer para essas mulheres que façam com que ela tenha boa qualidade de vida, certo? Logicamente, não a mesma qualidade que ela teria fazendo terapias hormonais, mas a gente consegue, de uma maneira ou de outra, dar uma qualidade de vida digna para essa mulher. Eu penso assim. Doutor, para as mulheres, você falou da questão da tireoide, né? Para aquelas mulheres que precisam conviver aí com o hipotireoidismo, né? Como que é essa relação do hipotireoidismo com a menopausa? Como que elas devem proceder nesse caso? Tranquilo, Ana. É mais um hormônio. Então você pode fazer reposição simultaneamente sem problema nenhum. Da mesma maneira que o ovário da mulher deixa de produzir hormônios, a tireoide da mulher pode, com o tempo, também diminuir a produção de T4 e T3. E você tem que fazer reposição e faz, não há problema nenhum. Ela pode levar uma vida totalmente normal fazendo essa reposição. E no caso, não a dúvida é a seguinte, né? Não é muito hormônio, sim, ela vai repor essa questão da tireoide, aí tem mais a reposição hormonal da menopausa, o organismo não fica um pouco atrapalhado, vamos Nem dizer? um pouco, Ana, nem um pouco. Nós temos que pensar o seguinte: a mulher, ela envelhecendo, muitas deficiências vão surgir. E você tem que suprir essas deficiências. Como eu falei, não é muita coisa. Por exemplo, se uma mulher está na menopausa, ela bota um implante de hormônio nela, ela fica um ano com esse implante. Uma vez ao ano ela tem que colocar isso. E um hormônio da tireoide é um comprimidinho em jejum. É muito simples. Então, não é uma coisa muito simples. Não é muito hormônio, não. Você não está dando. Se você pegar em quantidade, em concentração, a reposição desses hormônios ela é muito baixa, sabe? Só para você ter uma ideia, você vai repor, vamos supor, estradiol para uma mulher, só para você ter uma ideia de quantidade. Uma mulher de 60 quilos, você vai usar aí 300 miligramas de estradiol por ano. Um AS, tá? Vou pegar um Tilenol, ele tem 750 miligramas. Eu estou dando 300 miligramas de estradiol por ano. Você está vendo como a quantidade é pequena? São microdoses. Então, isso não impacta na vida da mulher. Pelo contrário, impacta positivamente. É aquilo que eu falei. Nós temos que entender que o nosso organismo depende de hormônio para manter suas funções vitais. Se a tireoide não está boa, você tem que corrigir. Se você não está produzindo melatonina em boa quantidade, você tem que repor. Se você, por exemplo, vamos pegar um homem, eu vou pegar meu exemplo, tenho 60 anos. Com 60 anos, você acha que a minha produção de testosterona é boa? Não. O que eu faço? Eu reponho. Minha tireoide funciona top? Não. Eu deixo ela top, eu reponho. Eu uso melatonina à noite para dormir. Durmo bem. Então eu reponho todas as substâncias que vão faltando. Hormônio D, que é a vitamina D, reponho. Eu não fico no sol todo dia, não tomo sol suficiente. Isso faz com que eu tenha subsídio para ter minhas funções biológicas totalmente normais. Então, repor aquilo que você precisa apenas. O que é errado você fazer, como a gente vê, e aí eu acho que é uma pergunta interessante que você fez para usar o outro lado.
Existem situações onde está se fazendo em mulheres que não têm necessidade overdose de hormonioterapia, e isso sim pode provocar danos a essas mulheres. Entenda uma coisa: hormônio faz bem? Desculpe, hormônio é uma substância ótima. Quando que isso não está bem? Quando falta, quando tem demais, ou quando você não usa a droga certa. É esse o ponto de equilíbrio que a gente tem que entender. E acho que é importante o recado não fazer essa reposição hormonal por conta própria, né, doutor? Sempre procurar um De especialista. jeito nenhum. Não, e tem que procurar pessoas que entendam do que fazem. Porque hoje virou assim uma coisa que todo mundo faz um cursinho de final de semana, ou aprende de orelhada e sai montando uma clínica. Eu sou especialista em reposição hormonal. A internet faz isso. E isso a gente vê as anomalias de mulheres. Isso está acontecendo em tudo, né? Na estética facial acontecem os exageros, nas cirurgias plásticas acontecem exageros e nas terapias hormonais também. Então, isso tem que ser feito de uma maneira séria, responsável, de maneira que isso provoque qualidade de vida e não problemas na vida da mulher, né? Exatamente. Doutor, chegou uma pergunta aqui para a gente no estúdio, se é possível a mulher engravidar no climatério. Bom, como eu falei, o climatério é o período que vai dos 40 anos para cima. Lógico que ela pode. Sim. O que não acontece é na menopausa. Por exemplo, eu tenho falência ovariana, uma mulher de 55 anos, é diferente, é um ovário que não funciona mais. Agora, uma mulher no climatério, que é aquela mulher dos 40 anos para cima, ela está entrando no processo de falência. Cada ano que passa, a probabilidade dela engravidar vai diminuindo. Então, por exemplo, chegar lá perto dos 47, 48 anos, essa mulher já tem uma chance menor que 5% de engravidar, mas ela existe ainda, sabe? E quanto mais tempo, agora chega uma hora que o ovário não tem reserva folicular nenhuma, é um ovário atrofiado, que não ovula mais. Pega uma mulher de 55 anos, menopausada já há muito tempo, esse ovário não trabalha mais. Doutor, se em casa, né, as meninas, né, acompanham as mães e as mães tiveram esses sintomas, todos que a gente comentou no início, né, o calor, a fadiga, a irritabilidade, se a mãe teve, quer dizer que a filha vai ter também ou isso é de pessoa para pessoa? Ana, é como eu falei, toda mulher vai passar por esse período na vida. O que muda é a idade. Tem mulheres que começam um pouco antes, tem mulheres que começam um pouco depois. Ah, após os 40 anos, toda mulher entra no climatério. Falência ovariana precoce pode acontecer antes dos 40, como já foi conversado. A maior parte das mulheres vai entrar no climatério e vai ter uma falência ovariana, na maioria das vezes em torno dos 50 anos, certo? Os sintomas variam muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que 75% das mulheres têm onda de calor, mas tem mulheres que não têm. Tem mulheres que têm sintomas, por exemplo, quanto mais precoce ela vem, por exemplo, minha mulher, eu estou com 41 anos na menopausa, sintomas são absurdamente grandes. Quanto mais precoce, mais sintoma tem. Os sintomas são muito pessoais. Agora, que fica um recado. É muito importante que todas as mulheres façam sua terapia hormonal quando identificada a deficiência. A menos que ela não possa. Como eu falei, existem poucas situações onde a mulher não pode fazer. E fique mais um recado muito importante. O fato de não ter onda de calor não quer dizer que não tenha necessidade de terapia. Porque as maiores preocupações nossas, como médicos ginecologistas, são os sintomas silenciosos, sintomas neuronais, cardiovasculares, ósseos, que são doenças silenciosas que a mulher vai pagar um preço por elas lá na frente. Aí não adianta mais nada. A hora que ela tiver uma osteoporose instalada com fratura ou um risco ou um infarto do miocárdio, aí não adianta eu fazer reposição hormonal mais. O problema é não fazer o tratamento e correr o risco aí de ter essas doenças, né, doutor? Exatamente. Eu acho que o nosso papel como médico é prestar esse serviço de orientação.
infelizmente, algumas vezes a gente vê pessoas ou situações levando a um desserviço para as mulheres. Tipo, você não sente nada, ou é natural isso. Olha, desculpe a franqueza, natural isso? Olha, natural, vamos pensar, se a gente imaginar natural é a natureza, né? Na natureza. Você já viu algum leão vovô? Leoa vovó? Você já viu isso? Você já viu girafa vovozinha? Não existe na natureza. Todo bicho na natureza, ele nasce, cresce, reproduz e morre. A natureza não quer bicho velho. Bicho velho faz filhote ruim. Filhote ruim não perpetua espécie. O ser humano, gente, é igual a todo bicho. Na natureza, todo bicho, depois que os seus ovários, os seus testículos, seja, suas gônadas param de produzir hormônios, eles vão morrer. Porque o bicho velho na natureza, ele só come e briga. Ou seja, ele só dá trabalho. Se a gente pensar no ser humano, o ser humano mudou, ele é um animal racional, ele aprendeu a viver mais, ele gostou da brincadeira aqui. Então, já que nós aprendemos a viver mais, que vivamos com qualidade, certo? Que a gente chega a uma mulher, por exemplo, de 70 anos, que ela chegue com autonomia, que ninguém precisa ficar amparando essa mulher porque ela não consegue mexer as pernas, que ela fique de cama. Então, essa mulher tem que ter autonomia, o homem também. Eu estava em São Paulo dando aula um mês retrasado, em novembro. Eu atendi uma mulher, interessante esse caso, Ana. Ela chegou, eu estava com meus alunos médicos do Brasil inteiro fazendo curso lá e tal. Chegou uma senhora, 79 anos, ereta, retinha, não tinha desvio de coluna, de salto alto, calça jeans, com decotinho, cabelinho bonitinho, cheirosa, pele bonita. Quando ela falou que tinha 79 anos, os médicos não acreditaram. Aí eu perguntei, a senhora usa alguma coisa? Ela falou, doutor, eu faço terapia hormonal com o professor Elcimar, lá de Salvador, na época, faz 30 anos. Ela tem uma vida normal, 79 anos. Vida sexual, ativa, faz atividade física, trabalha. Isso é o normal. É essa vida que as mulheres têm que pleitear para ter. Para isso, durmam bem, comam bem, façam atividade física e reponham os seus hormônios que faltam, sem dúvida nenhuma. Tá certo, então, doutor, eu quero agradecer aqui, né, a sua participação ao vivo no nosso programa. Muito obrigada por compartilhar seu conhecimento, suas informações aqui conosco. Obrigado, Ana. Foi um prazer enorme estar com vocês. Eu aqui de Londrina, com vocês aí de Campinas. Achei muito legal. Eu acho que o nosso papel, o de vocês como comunicadores e o nosso como médicos, é justamente fazer com que as pessoas entendam as patologias da maneira correta, para que elas se cuidem e que elas tenham uma vida longa e principalmente saudável e autônoma. Com certeza. Um bom trabalho aí para o senhor. Obrigado, minha querida. No próximo bloco, o tema será sobre menopausa e saúde mental. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Olá, estamos de volta com o Saúde e a Vida. No programa de hoje, nós estamos falando sobre a menopausa. Lembrando você em casa que o nosso WhatsApp é o 19 97 829 3776 e você pode compartilhar aqui algum comentário, fazer perguntas, participar aqui conosco. A menopausa, ela não é somente, gente, uma fase de transformação biológica na vida das mulheres. Ela também causa modificações psicológicas variadas, que podem impactar o comportamento e o bem-estar. Uma das principais, alterações percebidas é no humor. No dia a dia, o estado de humor da mulher, ele intercala entre tristeza, comportamento de irritabilidade, melancolia e angústia.
Então, para entender melhor sobre isso, nós convidamos a Rosângela Cassiano, que ela é psicóloga, terapeuta cognitivo comportamental e CEO da Psicopés. Rosângela, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui na programação da TV Câmara, no nosso programa Saúde é Vida. Uma boa tarde. Um tema tão bacana e tão importante, eu acho, da gente levar cada vez mais informações para as mulheres. Com certeza. Vamos começar então, Rosângela, falando qual que é a relação entre a menopausa e saúde mental da mulher. Pois é, um dos maiores impactos, né, como o doutor estava contando aqui para nós, a questão hormonal, né, sem dúvida nenhuma, porque esse processo começa muito antes de efetivamente encerrar a menstruação e começar a dar início à menopausa, e isso já vai afetando a mulher desde muito cedo. Primeiro pela questão de não conseguir se reconhecer, né? O corpo modifica, as mulheres geralmente elas engordam, elas começam a ter muita dificuldade para emagrecer, mesmo fazendo atividade física, mesmo tendo uma vida bastante alinhada, bastante controlada, né? Ela começa a não reconhecer o próprio corpo, porque começa a ter uma mudança mesmo fisiológica e na aparência do seu corpo, e isso tudo começa a mexer muito com a autoestima dela. Fora a questão da angústia pela ansiedade, algumas mulheres apresentam inclusive sintomas de depressão, porque a irritabilidade ela começa a acontecer com muita frequência. A disfunção do sono atrapalha muito o humor. Uma pessoa que não dorme bem não consegue ter um dia tranquilo. Então, essas alterações todas, elas mexem demais com a nossa oscilação de humor, afetando em todas as áreas da vida, afetando no casamento, no relacionamento com os filhos, no trabalho, quer dizer, em todas as áreas começa a aparecer. O que eu acho interessante é que muitas mulheres às vezes nem percebem que isso está associado com a questão da menopausa. É muito comum eu receber no consultório mulheres que já estão assim, às vezes na faixa de 40 anos e já estão com muitas dificuldades de relacionamento, de comportamento, começam a não se reconhecer, mas não associam que isso pode estar ligado a uma questão hormonal, a questão da menopausa. E logo todo mundo já pensa, deve estar com depressão, deve estar com ansiedade. A ansiedade, a depressão, às vezes ela é só um sintoma de algo que está acontecendo com ela, mas pode haver essa questão do climatério, né, que vai chegar na menopausa, que está trazendo esses sintomas de uma forma bastante forte, e a mulher precisa realmente ter esse acompanhamento com os médicos, fazer as suas, todos os anos, os seus check-ups, para poder entender como que está o corpo dela naquele momento. Esse acompanhamento, né, Rosângela, ele é fundamental, né, não só na menopausa, pós-menopausa, antes também, né, toda mulher tem que aí sempre estar acompanhando com o ginecologista. E a saúde mental da mulher nesse período, ela fica bem, né, fragilizada mesmo. E o que acontece no sistema nervoso para que todos esses sintomas de ansiedade, depressão, irritabilidade, eles apareçam? Na medida em que há diminuição, né, de certos como hormônios, como o doutor estava comentando, isso vai afetar em toda a sua parte fisiológica. Então, os hormônios do prazer, eles começam a ser rebaixados também, né? E na medida em que a gente começa a não ter prazer pelas coisas, o que acontece? Afeta a nossa libido, afeta não só a libido no aspecto sexual, mas afeta a nossa libido para a vida, para os prazeres da vida, né? Para o dia a dia. Então, a mulher começa a ter dissabores, né? Ela começa a não querer mais passear, ela começa a perder um pouco o encantamento, às vezes, de coisas que ela gostava tanto, mas que a partir de um certo momento ela começa a ter uma apatia, uma falta de desejo, uma falta de vontade, até às vezes praticava um esporte, mas aí perde o interesse. Então, assim, vai afetando quimicamente e uma resposta comportamental começa a acompanhar essa bagunça de hormônios que acontecem dentro da mulher, né? Então, acaba que esse dissabores vai fazendo com que ela vai perdendo um pouco da coisa do viver, né? De curtir a vida. E isso vai afetando todos os lados, porque quando a gente não tem prazer nas coisas, o que a gente faz, né? A gente começa, às vezes, a procurar pequenos prazeres.
Então, a mulher, às vezes, ela pode desenvolver uma compulsão alimentar, ela pode desenvolver, né? Lembrando que compulsão alimentar não é a pessoa comer um pratão de comida, né? Mas a compulsão alimentar, ela vem de um comportamento de beliscar. Então, a pessoa até já está alimentada, mas aí ela vontade de comer um docinho. Aí ela vai lá, pega um docinho. Daqui 10 minutos, não estou legal, estou com vontade de comer alguma coisa. Na verdade, esse desejo de comer começa a vir como uma resposta para aliviar uma sensação de desprazer, de dissabor, né? Então, isso, claro, começa a afetar, porque uma coisa leva a outra, né? Então, ela começa a comer mais, comendo mais, ela engorda, ela quer fazer o tratamento para emagrecer, não dá resultado, porque os hormônios não ajudam, né? Principalmente, o doutor estava falando que o hormônio da testosterona começa a baixar a partir dos 35 anos. Então, para você render, né, no seu treino, você tem que ter os seus hormônios equilibrados também. Então, você vai treinar, você começa a fazer dieta, mas aí você tem a compulsão. Então, imagina, é uma sensação muito desconfortável e que dura muitos anos, né? Não é uma coisa assim de 1 mês, 2 meses. É um processo que ela tem que passar. Por isso que é tão importante a mulher começar a reconhecer que, às vezes, alguns desses comportamentos e atitudes têm a ver com esse período do climatério. Porque, na medida em que você começa a entender que isso é uma fase, que isso é um processo natural do seu corpo, que faz parte do envelhecer, que, aliás, é um dos pontos que mais são afetados nessa fase do climatério. Porque, para as mulheres, o envelhecer é um ponto muito forte, né? A gente é muito cobrado socialmente que a gente seja bonita, que a gente esteja bem, que a gente esteja confortável, que a gente esteja sempre com o corpo bacana, que a gente esteja jovial. E aí a pele modifica, né, o corpo modifica. Então, assim, a mulher começa a se sentir desvalorizada. Porém, quanto antes ela entender que isso é um processo natural e aceitar essa nova fase como algo positivo, poderoso, né? Porque junto com isso vem uma grande liberdade também. As meninas que estão nos acompanhando sabem como é bom não menstruar mais, é uma delícia, né? Você não ter mais aquela preocupação se vai engravidar ou não. Mas, por outro lado, é muito comum também as mulheres que estão nessa fase do climatério, elas começarem a repensar, porque dá uma sensação de, puxa vida, eu não vou mais poder procriar. Pessoas que já são mães, que já tiveram seus filhos e fizeram cirurgias, né, para não precisar mais ter filhos, elas geralmente ficam bem, isso não afeta tanto. Mas mulheres que optaram em não ter filhos, ou que tiveram um filho só, quando chega nesta fase, vem uma reflexão de, puxa, será que é isso mesmo? Será que é assim que eu deveria estar conduzindo a minha vida? Eu estou chegando no final da minha fase reprodutora. Então, será que eu vou ser mais capaz de ser mãe de novo? E pior, será que isso vai afetar a mim como mulher, como esposa? Então, são vários pensamentos que as pessoas têm, as mulheres têm, e que elas não compartilham isso. Mesmo às vezes em grupo de meninas, o assunto pode girar em torno do climatério, mas é meio velado. A gente percebe que não existe uma rede de apoio para se falar desse assunto de forma aberta, para que possa entender que, olha, está todo mundo passando por isso, né? Eu acho que estava ouvindo o doutor e ele falando, toda mulher vai passar por isso. Mas às vezes a gente tem a impressão que só alguém ali que está passando por aquilo. Eu não vou passar por isso. Ou se estou passando, parece que quero viver isso de forma mais velada, mais quieta. Por isso que eu achei muito bacana a gente poder falar desse tema, porque realmente é uma oportunidade para que as pessoas entendam que esse sofrimento está acontecendo com todo mundo. E quanto antes você tomar consciência, mais fácil vai ser passar por esse período de uma forma produtiva e ter, né, essa nova vida, essa nova fase que vai estar chegando na nossa vida, que é uma fase maravilhosa, de mais liberdade, onde a mulher pode se sentir bonita, mas é um bonito diferente, é um bonito pela forma que ela se tornou, pelas conquistas que ela fez, pelos objetivos realizados, pelo legado que ela está construindo, e desapegar um pouco da questão estética, né? Porque realmente a sociedade pressiona e exige muito isso da mulher, mas eu acho que é nessa fase que a gente pode desenvolver um amor e uma autoestima muito maior, no sentido de se amar e se respeitar e aceitar esse novo corpo que está vindo para nós. Exatamente, é muito importante isso que você está falando, né? Até para as mulheres que estão nos acompanhando nesse momento, saberem aí se acolher, né? Não se cobrarem tanto, entender que é uma fase, né? Que depois
e com o tratamento, tudo isso vai se ajeitar, né, doutora? E qual que é a importância da mulher procurar uma ajuda de um psicólogo nesse período? Isso é recomendado também? Ah, com certeza, né? Eu acho que assim, eu estava aqui pensando enquanto estava te ouvindo, que também tem a questão do profissional, né? Porque junto com esta fase de idade, fase do climatério, que antecede a menopausa, muitas mulheres, às vezes, elas estão ali encerrando as suas carreiras, ou estão, às vezes, desempregadas e não conseguindo mais se recolocar no mercado de trabalho, porque a idade afeta, sim, existe aí, a gente sabe que existe um preconceito muito grande sobre isso. E nesse sentido, todas essas coisas acontecendo podem realmente trazer para a mulher um rebaixamento da sua autoestima, pode trazer para a mulher muita angústia, muito sofrimento. E a psicoterapia, ela justamente vai ajudar a mulher a rebuscar as suas próprias forças, a reconectar consigo mesma, buscar as suas forças, criar novas formas de pensar, ajudar a mulher a construir novos objetivos, novos propósitos de vida, para que ela possa dar consequência, né, na sua vida futura de uma forma muito mais saudável, muito mais feliz, apesar das coisas que estão acontecendo dentro dela, quimicamente falando. Doutora, quais são as orientações que você daria, né, para quem está nos assistindo nesse momento, sobre como lidar com essa nova fase, né? Inclusive chegou uma pergunta aqui para a gente no estúdio sobre como que fica a família, né? Como a família deveria agir com relação a essa mulher que está passando por essa fase, né? De climatério, menopausa. Como que os familiares podem ajudar essa mulher também? Sim. Em primeiro lugar, né, eu acho que as dicas principais são, primeiro, entender esse momento, fazer o seu check-up para entender em que momento que está hormonalmente, quimicamente falando. Entendendo esse momento, eu acho que a mulher ela começa a buscar recursos diferentes, né? Se precisar fazer uma dieta, vai fazer uma dieta com mais controle, com um profissional que possa ajudá-la, talvez um nutricionista, mas dentro do seu momento de vida, porque não dá para ser a mesma dieta para uma pessoa de 20 anos que quer emagrecer 10 quilos, para uma mulher de 50 anos que quer emagrecer 10 quilos. A dieta, a atividade física, ela tem que ser diferente. Por que insisto nisso da alimentação e atividade física? Porque você melhorando isso, você vai ter, inclusive, um resgate da sua parte hormonal também em equilíbrio. Porque além da medicação que existe e pode ajudar, quando você pratica atividade física e tem uma boa alimentação, você começa a produzir químicos no seu corpo para elevar o seu prazer, para elevar a serotonina, a endorfina. Então, a gente não precisa depender só de medicação. A gente tem que depender também de uma atitude mental diferente para poder encarar isso de uma forma melhor. E nada mais prazeroso do que você estar cuidando do seu corpo, investir muito no autocuidado, a partir da atividade física, a partir de você preparar a sua alimentação com mais carinho, a partir do momento que você possa partir para uma psicoterapia, se você tiver condições, ou partir para uma meditação, né? As mentalizações, a gente já entende que hoje é um ótimo recurso para que a mulher esteja estabilizando, a mulher, o homem, todo mundo, né? Possa estabilizar o seu pensamento, porque estabilizando o pensamento, acalmando as suas ondas cerebrais, automaticamente você entra num estado que a gente chama de saúde original. Então, a mulher vai recuperar a sua saúde original, porque nós nascemos para ser saudáveis, né? O ser humano é perfeito, nós nascemos para ser saudáveis, mas não só fisicamente, mas também mentalmente. Mas precisamos saber os recursos para ter essa estabilidade. Sobre a questão da família, é muito legal essa pergunta, porque às vezes os homens, né, os maridos principalmente, eles nem sabem que a mulher está passando por aquilo mesmo, porque se ela não sabe, às vezes nem o próprio marido não sabe. Então, a partir do momento que você sabe, compartilhar isso com o marido, com os filhos, no sentido de que eles possam ter mais empatia. E como é que tem que fazer? Tem que partir da gente abrir o nosso coração, comunicar o que está acontecendo, pedir para que as pessoas tenham um pouco de paciência, mas também se esforçar no sentido de querer se melhorar, porque não adianta ter uma atitude negativa diante dessa situação, mas buscar ter uma atitude positiva. Doutora Rosângela, eu queria que você deixasse um recado, então, para as mulheres que estão nos assistindo nesse momento, para os homens, mulheres, enfim, né, para toda a família, para todo mundo que convive com alguma mulher que esteja nesse período.
um recado, né, incentivando que ela busque ajuda, né, não fique se cobrando tanto, não tenha medo de relatar o que está sentindo, né, de procurar, enfim, ajuda mesmo, né? Você que é mulher que está aí passando por esse processo, tenha calma, né? Tenha paciência, faça um acolhimento de você mesma, faça reflexões, entenda que este é um momento precioso de transformação da vida. A vida é um processo, ela é feita de ciclos. Quando a gente nasce, a gente é criança, depois a gente é um bebê, a gente vira criança, a gente vira adolescente, a gente vira adulta, a gente vira, né, mulher adulta, depois a gente vira mãe, a gente vira avó. Esse é o processo natural da vida e a menopausa, o climatério, devem ser encarados como um processo natural do nosso corpo e da natureza mesmo, né? Por ser um processo da natureza, ele deve ser acolhido e deve ser respeitado, valorizado, e a gente tem que ter uma atitude mental diferente, uma atitude mental positiva em relação a tudo isso. Busque ajuda, conversa com amigas, conversa com, se você não tiver uma amiga próxima que você tem, né, não tem muita vergonha de falar, tem vergonha de falar, marca uma consulta com o ginecologista, ou com o endócrino, para você entender como são esses processos, o que você pode fazer, né, para melhorar. Se você perceber que isso está afetando a sua saúde mental, busque psicoterapia. Existem muitos programas, existe o CAPS, né, que é um programa ligado ao SUS, de atendimento psicológico gratuito, a própria Psicopés, que é a plataforma de atendimento que eu sou, né, responsável, onde nós temos um grupo de psicólogos que atende com valor acessível. Existem as faculdades que têm apoio também, podem atender as pessoas gratuitamente. Então, assim, lugar para você se buscar ajuda existe. O que a gente tem é ter, sabe, força de vontade, coragem para enfrentar isso, buscar ajuda, buscar apoio, né, buscar as amigas, compartilhar, e entender que isso vai passar. E depois que passa, fica tudo bem, né? Entra para novas fases virão. E essas novas fases, elas têm que ser celebradas sempre. Tá certo, doutora. Eu agradeço imensamente sua disposição, suas informações compartilhadas aqui conosco. Muito obrigada. Eu que agradeço. Beijão para todo mundo. Bom trabalho. Estamos encerrando então mais um Saúde à Vida. Eu agradeço o pessoal de casa pela companhia. Você pode conferir todos os nossos programas no YouTube da TV Câmara Campinas. Não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. E eu convido você a continuar aí, viu? Não sai não da nossa programação, porque já já tem o programa Ponto de Vista ao vivo aqui com a Rúbia de Oliveira. Uma ótima tarde para você, um bom carnaval, se cuidem e até o próximo Saúde à Vida.